Seu programa Só Livros recebe hoje com muita alegria a jornalista especializada em saúde, Choloé Pinheiro. Ela acaba de lançar um livro cujo título é espetacular, Cloroquination, a nação da cloroquina. Eu posso fazer uma tradução livre aí do seu título. E você escreveu junto com um médico, o Flávio é médico? Farmacêutico. Então é você e o Flávio Emery, assim que fala o nome dele. Então, me fala desse livro, como e por quê? Bom, como você falou, eu sou jornalista especializado em saúde, eu sempre cubro saúde de um ponto de vista muito clínico e científico. Surgiu um novo medicamento, surgiu um novo estudo, essa sempre foi minha área de atuação. Nunca falei muito sobre saúde pública, nem sobre política. E aí, quando surgiu a história da cloroquina no começo da pandemia, para nós era uma dúvida mesmo, né? Estava se investigando como uma possibilidade real. Então eu comecei a fazer matéria sobre o assunto, vendo o que tinha de estudo, se valeria a pena ou não como uma possibilidade. Nisso eu conheci o Flávio, pedi uma fonte, como já tinha começou a se politizar o assunto muito cedo, eu fui atrás de uma fonte muito boa, e que ele é a pessoa mais gabaritada para me explicar sobre o medicamento. E aí cheguei no Flávio, que na época era presidente da Associação de Ciências Farmacêuticas, e ele é professor da USP de Ribeirão Preto, é um cara super acadêmico, especializado em pesquisa de medicamentos. Então a gente começou a fazer essa parceria, ele virou minha fonte durante a pandemia. E assim, lá para junho, julho, a gente viu que não tinha mais nada de técnico e científico nessa história, que as pessoas continuavam falando de cloroquina mesmo quando os estudos já tinham acabado. E isso foi revoltando a gente, eu como jornalista de saúde, ele como profissional de saúde. A gente vai ficando muito revoltado de ver como os medicamentos estavam sendo banalizados, não só a cloroquina, né, que virou o título do livro mais pelo apelo midiático dela, mas os remédios no geral, né. Então a gente ficou, essa história daria um livro, e meu chefe já não queria mais falar sobre o assunto, que ficou, a gente já falou muito, não tem mais ângulo pra essa história. Dando cartaz para o medicamento também, que não funciona, né? Sim, mas ainda assim eu consegui convencer ele a fazer uma capa, em fevereiro de 2021, para falar então o que tinha que poderia funcionar, os antivirais estavam sendo pesquisados e tudo mais. Aí a gente fez uma matéria grande sobre o assunto e sobrou muito material, e o Flávio foi uma das fontes. Falei, Flávio, aí eu tava revoltada porque cá entre nós não, mas pra sua audiência também. A minha mãe passou por essa lavagem cerebral, ela não tomou a vacina, tomou ivermectina, e essa história foi me revoltando muito. Aí um dia me deu uns 5 minutos e falei, Flávio, você falou que você ia me ajudar a escrever o livro, então vamos fazer. Aí a partir daí a gente começou, 21. Mas não é o seu primeiro livro? Na verdade é o primeiro livro que saiu por uma editora. Eu tinha escrito algumas publicações para a própria Abril, e tinha sido ghostwriter de uma biografia familiar, e escrevi outra biografia familiar por encomenda também. Mas livro mesmo é o primeiro. É o seu primeiro, né? Sim. Quanto tempo você está nessa área? Você está na Veja Saúde, que é uma das publicações melhores que a gente tem na área. Quanto tempo você está nessa área? Já fazem mais de 10 anos, agora fazem 12 anos. Olha, Roseli, ela parece que há 10 anos tinha 10. Que bom! Sinal que a vida de jornalista não tá me acabando tanto comigo assim. Mas eu comecei bem novinha também, já tinha 19 e 20. Nova, né? No meio da faculdade, assim. Então, mas já tô bem escolada, assim. E por que você foi pra saúde? Assim, não foi uma escolha muito consciente. Na época eu passei no processo seletivo de estágio da Abril, que era super concorrido, e aí você era direcionado para as revistas, acabei caindo lá. Depois fui fazer freelancer, fui para assessoria de imprensa, fiz um pouco de tudo. E aí acho que depois, por eu ter essa experiência na Veja Saúde, começaram a aparecer mais coisas nessa área. E eu comecei a me encantar muito por ciência, assim, aí virou a minha praia. É engraçado, porque eu sou uma pessoa bem um pouco acadêmica, matava aula na faculdade, mas agora eu tô super estudiosa do método científico, eu encontrei uma área que me dá muito prazer, assim, em desvendar, sabe? Agora, deve ter sido um enorme desprazer para você, como foi para todos nós, jornalistas. Eu também sou jornalista da saúde, né? Eu sou, inclusive, a pioneira, né, na televisão brasileira, e foi muito difícil a gente ver médicos, alguns
com grandes nomes em que a gente confiava, defendendo cloroquina e falando em direito do médico de prescrever o que ele bem entender, mesmo que a ciência diga que não está, né? Então é uma coisa muito chocante. Para mim foi muito chocante, porque eu não entendi, né? Então, até que ponto essa manipulação política interferiu na sua maneira de ver, na condução médica da pandemia? Eu acho que muito. Aí eu fico até imaginando, justamente por você estar tanto tempo nessa área, como você viu suas fontes, né? As pessoas que você conheceu nessas décadas mudando completamente de opinião, porque é isso, né? Até tem um capítulo no livro, o capítulo 2 chama Por Causa dos Médicos, porque o livro é estruturado em respostas para a pergunta como a gente virou o país da cloroquina. Então tem por causa do Bolsonaro, por causa da desinformação, e tem um capítulo por causa dos médicos, onde a gente fala sobre essa politização da classe médica, né? E a percepção que a gente tem, que outros médicos que eu conversei, que são mais sensatos, têm, é que já existia esse antipetismo muito grande, né, no meio médico. Então, quando veio a pandemia, virou o bolsonarismo dele se acentuou na esteira desse antipetismo, que teve seu auge na época do Mais Médicos, né? Tem a Mayra Pinheiro, que foi uma das expoentes do Ministério da Saúde durante a pandemia, estava lá no aeroporto gritando volta para senzala pro médico cubano. Então, esses médicos bolsonaristas ganharam, até eu entrevistei o Mandetta pro livro, né, o ex-ministro da Saúde, e ele conta que ele colocou a Mayra no ministério para agradar essa ala mais bolsonarista que tinha ajudado a eleger o Bolsonaro, a galera mais de direita, assim. Então eu acho que foi muito isso. Aí os caras meio que abdicaram do conhecimento técnico que eles tinham em nome de sustentar uma posição política. O próprio CFM, né, que soltou aquela nota e depois não voltou atrás. Enfim, eu acho que teve tudo a ver, assim, se não fosse a política... A gente viu muito retrocesso no Ministério da Saúde, depois do Mandetta, e também no próprio Conselho Federal de Medicina, né? Até a área de reprodução assistida, a gente fez uma matéria sobre isso, entrou religião no meio, porque tem embrião congelado demais, porque discutido se aquilo era vida, se não era vida, quer dizer... Um negócio que não dá para misturar ciência com religião, ciência com política, né? Ciência é ciência, com política certeza. É política e religião é religião. E né? fica super difícil de ter essa conversa, porque o argumento de algum desses médicos é que a gente que tá politizando. E na pressa tá falando, não, gente, eu tô falando que não tem estudo, que já testaram trocentas vezes, não é uma questão política, é uma questão científica, o negócio não funciona. Mas é bem difícil, eu acho que a tendência é piorar agora, assim. Porque você vê, esses médicos agora estão ali ainda na esteira do Tarcísio, candidato daqui de São Paulo. E agora os médicos anti-vacina estão falando em eventos políticos. Então não dá pra saber o que vai acontecer, assim, nos próximos anos. Eu quero saber o que vai acontecer na próxima semana. Isso Ai, tá me preocupando. Chega 2025, mas não chega dia 30. Bom, sucesso para o seu livro, né? Acho que é muito bom todo mundo ler, porque vai esclarecer mais as nossas cabeças, né? Muito sucesso para você e muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito honrada de estar aqui e te conhecer. Bom, enfim, muito feliz de ter participado. Eu também fiquei feliz, muito obrigada. A maquiagem é pior. É mesmo? Ela te envelhece mais. Fica muito... mas quando carrega muito, né? Vamos começar. Vai só eu Já tô filmando. To remember when I grow too old to dream your love will live